capítulo 20, que fala de desperdícios. O Espírito de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco. Há muito desperdício no mundo, fomentando larga faixa de miséria entre os homens. O que abunda em tua mesa, falta em muitos lares. O excesso nas tuas mãos é escassez em inúmeras famílias. O que te sobra e atiras fora, produz ausência em outros lugares. O desperdício é fator expressivo de ruína na comunidade. O homem, desejando fugir das realidades transcendentes da vida, afoga-se na fantasia, engendrando as indústrias da inutilidade, abarrotando-se com os acúmulos, padecendo sob o peso constritor da irresponsabilidade em que sucumbe por fim. Então agora, a gente vai fazer nossa prece, que a gente possa nos acomodar na cadeira, fechar os nossos olhos, nos conectando com a espiritualidade amiga que protege, ampara nossa casa, que possamos acessar Deus, nosso Pai, Jesus, nosso mestre, amigo e irmão, aos mentores amigos, rogando na noite de hoje que possamos assimilar o estudo que aqui foi feito pela nossa companheira Andressa, que a gente possa sair daqui melhor um pouco do que quando chegamos, e que esses conhecimentos sirvam como bagagem na nossa caminhada, buscando sempre a nossa evolução. Melhores um pouquinho hoje do que fomos ontem, e assim caminhando em busca de sermos espíritos melhores, seres humanos melhores, contribuindo para a regeneração do nosso planeta. E assim, Pai, agradecidos, pedimos a Tua permissão e a permissão dos Espíritos benfeitores, e também te pedimos em especial pela palestrante da noite de hoje, Andressa, que ela seja intuída em suas palavras para realizar o estudo. E assim, te pedimos a permissão para iniciar mais um estudo da noite de hoje. Que assim seja. Então, hoje, a gente está fechando esse ciclo de palestras nesse mês de junho sobre o meio ambiente. A Andressa Alcoforado, que é de Iguaçuí, daqui da nossa, começou, Andressa, a nossa casa, mas agora mora na minha cidade, nós trocamos. Mora lá em Campos, ela é jornalista, trabalha nessa área de meio ambiente, e veio falar para a gente hoje sobre o espiritismo e a natureza. Deu um probleminha na projeção, gente, mas com certeza, a gente vai entender tudo perfeitamente, Andressa? Aí você fica à vontade. Sempre acompanhando, é difícil prender a atenção, assim. Mas antigamente não, Não tinha as tecnologias. Gente, é um prazer. Meu nome é Andressa Alcoforado, para quem não me conhece, sou filha dessa terra. Só fui emprestada, tia minha? Mas tem um título. Vocês viviam muito mais aqui. Eu tenho um título de cidadã. E eu fico muito feliz de voltar a essa casa, sempre que eu posso vir aqui para receber essas bênçãos, esse acolhimento sereno que só essa casa me dá. Quando eu tinha 16 anos, quando eu busquei o caminho de uma religião, que eu fazia parte de uma religião que eu não me contentava, eu tinha muitas dúvidas, muitas perguntas, e quando eu cheguei a essa casa, tenho as mãos aí de tia minha, eu falei assim, é aqui que eu quero, que é aqui eu vou estudar, eu vou me tratar espiritualmente, e eu vou evoluir, porque é isso que o Espiritismo me
impulsiona a ser. E a minha caminhada no meio ambiente, ela tem muito a ver com isso, dessa união do espiritismo, do meio ambiente, da evolução, né? Então acho que eu pensei de falar um pouquinho sobre isso. Ano passado a gente também teve esse encontro aqui, foi muito legal, fiquei muito feliz de partilhar também um pouquinho do que eu sei. E fiz um roteirinho mais ou menos, a gente não vai poder contar, né? Mas a ideia é a gente focar no que a gente tem no Evangelho. Porque tudo o que está na natureza, né, de acordo com a lei de Deus, foi feito por Ele. E a gente precisa refletir sobre isso, né? Sobre como o Espiritismo, na sua visão profunda de vida, de reencarnação, ele nos convida para olhar a natureza como expressão viva das leis de Deus. Porque se a gente é uma religião, uma doutrina que acredita na evolução, na encarnação, a gente tem que ter um olhar para o meio ambiente com tudo que a natureza nos oferece. Nos abastece, nos acolhe. Um ambiente que vem sofrendo, hoje a gente sabe que o clima, os noticiários, eu sou jornalista e por muito tempo também atuei nessa área, nessa região de Caparaó. A gente tem muitas belezas, muitas coisas positivas, mas infelizmente a gente não está acompanhando, né? A gente está destruindo. Nós somos o único planeta que se destrói, né? O ser humano destrói o planeta. O capítulo 1, o item 5, tudo que está na natureza está de acordo com a lei. Eu vou ler os pedacinhos, que eu acho que é muito importante a gente sempre voltar a olhar para o que está escrito no Evangelho. Porque o Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Ele nos mostra não mais como uma coisa sobrenatural, porém ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuantes da natureza, como a fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos e, por isso, relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. É essas relações que o Cristo alude em muitas circunstâncias. E daí vem que muito do que ele disse permaneceu ininteligível ou falsamente interpretado. O Espiritismo é a chave, com o auxílio da qual tudo se explica de modo fácil. E quando a gente olha essa base, né, do que é o Espiritismo, do que é a evolução, do que nós somos no planeta, nós acreditamos na reencarnação, a gente tem que entender que tipo de ser a gente quer nessa Terra para cuidar desse planeta. A gente fala muito, o que eu vou deixar para as próximas gerações? Então, que geração que a gente vai deixar para esse planeta? Né? E isso é muito, muito latente, é muito... Hoje se fala muito do meio ambiente, mas não tem ação no meio ambiente. E às vezes a gente pensa, meio ambiente é só aquela questão de vamos reciclar, vamos fazer uma limpeza no rio, não vamos botar fogo no lixo na roça, não, vamos, né, encaminhar direitinho. Mas não é só isso. Vindo para cá eu vi, aqui no Espírito Santo, o esgoto aberto. Né? Deve ter acontecido algum problema de entupimento ali, com certeza. Isso é meio ambiente. Isso, olha ele dando nomes nos lábios. Isso é meio ambiente. O saneamento básico é meio ambiente. A água limpa, tratada, que a gente não fala. Por exemplo, a questão das queimadas. A gente está na pior época do ano. De maio até setembro, a gente tem um período muito seco. A nossa região tem muito mais frio do que onde eu vivo, né? Eu uma região quase semiárida. E aí a gente tem as queimadas, o fogo.
controlado. Nesse tempo seco, que não chove. E aí, o que a gente espera dentro da nossa região? O que as pessoas têm feito, né? Para falar um pouquinho sobre a queimada. O São João, ele é muito bom. E tem a fogueira, né, que a gente fala, né? Mas o que a gente precisa fazer nesse período para evitar, né? E aí a gente volta para falar da natureza como expressão divina, né? Porque Deus se manifesta por meio da criação, o universo, a terra, a vida, porque a natureza ela é harmonia, ela é equilíbrio, ela é inteligência, ela é ação. E aí tem uma parte no livro dos Espíritos, a questão 540, né? Selecionei para a gente ler também. E a pergunta é: os espíritos que exercem ação nos fenômenos da natureza operam com conhecimento de causa, usando o livre-arbítrio ou por efeito de instintivo ou refletido impulso? Aí temos a resposta do livro dos Espíritos, né? Uns sim, outros não. Estabeleçamos uma comparação, considera essas miríades de animais que pouco a pouco fazem emergir do mar ilhas e arquipélagos. Julgas que não há aí um fim providencial e que essa transformação da superfície do globo não seja necessária à harmonia geral? Entretanto, são animais de ínfima ordem que executam essas obras, promovendo as suas necessidades e sem suspeitarem de que são instrumentos de Deus. Pois bem, do mesmo modo, os espíritos mais atrasados oferecem utilidade ao conjunto. Enquanto se ensaiam para a vida, antes que tenham plena consciência de que seus atos estejam no gozo pleno do livre-arbítrio, atuam em certos fenômenos de que inconscientemente se constituem os agentes. Primeiramente executam, mais tarde, quando suas inteligências já houveram alcançado um certo desenvolvimento, ordenarão e dirigirão as coisas do mundo material. Depois poderão dirigir o mundo moral, e é assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. A admirável lei de harmonia que vosso acanhado espírito ainda não pode aprender em seu conjunto. Então, entretanto, é essa união, né? Esse equilíbrio, harmonia, equilíbrio, inteligência, parece uma orquestra, né? É Deus, tudo que tem na natureza é Deus que fez, é Deus que fala, né? Que quando a gente destrói a natureza, a gente está destruindo, a gente viola a própria lei de Deus. Quando num ato sem moral, eu lanço um esgoto no rio, ou eu lanço um lixo, que seja um pedaço de papel na rua. A gente tem que aprender, assim, isso é muito difícil nos dias de hoje. Por exemplo, eu moro numa cidade hoje que ela era para ser o Pantanal Fluminense, porque é uma baixada e era muito alagadiça, tanto na época da colonização, né? Os colonizadores foram subindo até para a margem do Paraíba. E o que o homem fez para conseguir colonizar ali? Ele fez um monte de canal, ele fatiou a região. Hoje, o que a gente tinha uma região alagadiça, a gente tem um semiárido. E o agricultor sofre, as pessoas sofrem, o clima, né? Então, o que a gente fez com a natureza? Em Iguaçu, o que a gente tinha antes e não tem mais? Até que a gente tem uma região serrana, temos muitas matas, mas no centro da cidade a gente poderia ter mais, né? Topo de morro mais coberto, né? Então, acho que o que a gente faz hoje ainda não compensa tudo que a gente destruiu. E é difícil mudar, porque a educação ambiental não é só você sentir vergonha quando você joga o lixo fora.
é você tentar realmente fazer alguma coisa, não só dentro da sua casa, mas que você compartilhe de alguma forma isso. Entendeu? Isso, eu acho que esse é o maior desafio que a gente tem hoje, que é o mundo que vamos deixar para os nossos filhos. Depende dos filhos que vamos deixar para o mundo, né? Essa frase a gente tem ouvido falar muito, porque são os problemas ambientais atuais, quando a gente fala desses problemas que a gente observa não só no interior, nas médias cidades, em São Paulo, quando você vai na capital, né? Eu gosto de São Paulo, assim, eu acho que é uma cidade, né, pulsa essa coisa da cultura, da economia, mas a poluição, o ar, ele é cinza, ele é pesado, né? Porque a gente não consegue no Brasil ter um mínimo de mobilidade urbana pensando na redução de frota, né? Na redução de frota, que é a questão ambiental, de você usar mais ônibus, a gente tinha os trens, tiraram os trens, e, né, seria também uma solução viável que acontece na Europa. Então, assim, o que a gente faz hoje, focando em reduzir, diminuir esse impacto? O que Deus fala com a gente sobre essa poluição do ar, sobre o desmatamento, sobre as queimadas, sobre essa falta de água potável? Quando a gente pensa nas queimadas, a gente acaba assimilando a temperatura, o conforto térmico. Se tem pouca árvore, vai fazer mais calor, mas não é só isso. Se queimar esse pó, né, ele vai para o solo, vai enxergando para o rio, e o rio também acaba também sendo contaminado. Então, é um ciclo, a natureza é um ciclo sustentável. Quando a gente quebra já há muito tempo. A gente está numa região que a gente não tem tratamento de esgoto, né? Então, há muito tempo a gente joga o esgoto no rio enviado. Então, assim, o que a gente pode fazer para melhorar isso? Claro que a gente tem que cobrar dos nossos governantes, algumas ações só podem vir de cima, mas a gente, enquanto cidadão, eu achei muito legal que vocês começaram a orientação da FEB, né? Desde que vocês começaram a falar sobre o meio ambiente aqui, fazem a caminhada, é uma ação simbólica, mas que eu tenho certeza que estimula muita gente, né? Porque o exemplo ele arrasta, não tem jeito. E quando a religião ela começa a pensar também em ações na prática, que aqui vocês têm muito, tem a questão do alimento, tem a questão do agasalho, mas quando tem essa questão moral, porque o Espiritismo é reforma íntima. Como que eu vou fazer minha reforma íntima se até hoje eu não separo o lixo da minha casa? Se até hoje eu vou na minha roça, vou bater um pasto, eu vou botar um fogo, entendeu? Então, assim, o que eu posso fazer para reduzir? O que me oferece, né, para a gente poder amenizar, para a gente fazer diferente? Eu estou seguindo o que os meus pais me ensinaram. Eu estou seguindo, né? A gente tem muito da oralidade, que a gente trouxe muito, né? Essa ancestralidade da África, né? Na África tem muito isso. E eu estava lendo sobre isso, esse olho para a Tia Linha, porque sou de história, né, Tia Linha? Estou vendo se acerta, só vou dar uma olhadinha para ela. E aí a gente tem essa oralidade de a gente passar, né, as coisas de pai para filho. E isso é uma coisa que vem, se a gente for buscar lá, vem da África, né? Essa coisa de sentar, de contar história. O brasileiro é assim, de sentar, contar história. Então, assim, o que eu posso fazer dentro da minha estrutura familiar, dentro da história da minha família, que eu posso colocar também? Essa coisa do plantio de árvores. Esses dias eu conheci um menino, o nome dele é Alexandre, todo mundo chama ele de Xandinho. Ele é lá de Nova Iguaçu. Vocês já ouviram falar de Xandinho? Eu sigo ele. Ai, meu Deus, eu vou tem que carregar. E o Xandinho, ele tem... Hoje ele está com acho que 11 anos. O Xandinho está com 11 anos. Você coloca para mim, galera. E ele planta árvore desde 4 anos. Ele já plantou quase 4.000 árvores. Nova Iguaçu, quem conhece Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, né? Sabe que lá tem muito problema de poluição nos rios, desmatamento. Óbvio, né? É uma cidade muito próxima ali do grande centro do Rio, tem esse impacto, né?
planta a árvore junto com o pai, com a mãe. Isso começou com um ato familiar. E hoje ele consegue reunir pessoas nos finais de semana. Por exemplo, ele está tentando plantar uma região lá, que é chamada Serra do Vulcão. Totalmente desmatado, topo de muro inexistente, pasto. E aos poucos ele vem plantando. E é uma coisa que não é para ele, é para daqui a 30 anos. Então, assim, quando a gente volta lá de novo, né, no Evangelho, no Livro dos Espíritos, tem essa questão 705, o homem tem o direito de se sustentar, mas não de abusar da natureza. E você falou na sua prece inicial, eu achei muito interessante, você falou de acúmulos, né? E a gente, tem gente que é mais, né? Mas a gente acumula muita coisa, nós somos muito acumuladores. Então a gente tem o direito de sustentar. A gente tem, né? Antigamente a gente pescava, né? Nos antepassados, você ficava um tempo no lugar, os indígenas, né? Pescavam, caçavam, enfim. Mas hoje é impossível fazer isso se você não tiver o plantio, se você só tirar, você realmente acaba com a natureza. E aí ele fala na questão, essa reflexão sobre isso, porque nem sempre a terra produz bastante para fornecer ao homem o necessário. Essa é a pergunta 705. Aí tem a resposta dos espíritos, que é muito bacana, eu vou ler na íntegra, para a gente se conectar aí com Allan Kardec. É que o ingrato homem a despreza. Ela, no entanto, é excelente mãe. Muitas vezes também acusa a natureza, porque só é resultado da sua imperícia ou da sua imprevidência. A terra produziria sempre o necessário, se com o necessário soubesse o homem contentasse. Se o que ela produz não lhe basta a todas as necessidades, é que ele emprega no supérfluo o que poderia ser aplicado no necessário. Olha o árabe no deserto. Acha sempre de que viver, porque não cria para si necessidades factícias. Desde que haja desperdiçado a metade dos produtos em satisfazer as fantasias. Que motivos tem o homem para se espantar de nada encontrar no dia seguinte e para se queixar de estar desprovido de tudo, quando chegam os dias de penúria? Em verdade vos digo, imprevidente não é a natureza, é o homem que não sabe regrar o seu viver. E aí quando a gente fala, né, de todos esses problemas que são decorrentes dessa questão de você só explorar, só tirar e não repor, né, que aí você vai ter todos esses tipos de problemas, principalmente o que está mais em alta agora, que é o aquecimento global. A gente tem tido muitos encontros e conferências para discutir o assunto, vai ter agora em setembro de novo lá em Belém, né? Então a gente tem muito que se discutir, mas a prática, né? Tá difícil de sair do papel, a teoria está muito boa, mas no papel a gente está com essa dificuldade de colocar em prática. Porque essa consciência ambiental, eu repito, ela, para a nossa religião principalmente, é muita responsabilidade, porque a gente está falando de reforma íntima, de evolução e de uma religião que prega a reencarnação. Então, se a gente não tiver planeta decente, né, como que a gente vai reencarnar? Como que a gente está falando em amor de Deus, se a gente não tem amor pela natureza, se a gente não tem esse cuidado, se não dói na gente, né? Porque tem que doer, por exemplo, não sei se vocês recordam, talvez a Ana Carla não recorde mais, aquele acidente de Cataguases, que rompeu, né? Teve Mariana também, né? Então, assim, esses acidentes, essas enchentes, por conta desse espírito exploratório nosso, infelizmente a tendência agora é ficar cada vez mais comum, infelizmente, né? E a gente tem tempo para mudar, a gente sempre fala, né? Dá para começar todo dia de novo, né? A gente pode começar de novo todo dia, independente da idade, independente da classe social.
sobre o meio ambiente, a gente precisa recomeçar todo dia. Eu tive bem com o André Trigueiro, umas 3 semanas, ele foi lá em Campos, ele deu uma palestra no centro lá, no Amor de Jesus, não, Allan Kardec, não, escola, aquela mais antiga que tem. Hã? Maria de Nazaré? Jesus Cristo, ele esteve lá. E aí ele falou muito, ele pegou a peça pro pessoal lá, eu falei, ó, lá no São de Guaçu já não é assim mais, porque é copo em plástico, né? Porque não tem reciclabilidade, e ainda muito centro está usando o copinho plástico, e infelizmente vai para o aterro, não tem reciclabilidade mesmo. E aí, o André Trigueiro, que é uma pessoa que a gente fala muito nas palestras, quando a gente fala de meio ambiente, porque ele é muito atual, né? E ele também tem essa base do jornalismo que auxilia também para a gente entender esse buraco que é essa falta de consciência ambiental. Nesse livro dele, Espiritismo e Ecologia, ele critica também esse modelo predatório. Tem um trecho muito interessante que ele fala: é urgente que o movimento espírita absorva os relatórios que denunciam a destruição sem precedentes dos recursos naturais. O modelo de desenvolvimento atual é ecologicamente predatório, socialmente perverso e politicamente injusto. E assim, a gente tem falado muito do aquecimento global, da dificuldade das classes. Quando a gente fala no social, ele também é socialmente perverso, porque quando, por exemplo, no calor, quando a gente está em altas temperaturas, existe o racismo ambiental. Porque não é todo mundo que tem condição de ter um ar-condicionado. Ou você, às vezes, tem condição de ter um ar-condicionado, mas não tem condição de pagar a luz. Entendeu? Então, assim, ar-condicionado para usar assim, tem que ser uma pessoa que realmente tem uma classe muito alta. Então, o meio ambiente também faz isso. Né? Então, e faz por quê? Porque ainda, infelizmente, a gente está muito além de outros países, de outras civilizações. A culpa é do governante, sim, da gente também, porque a gente vota errado, né? E os bens, no silêncio dos bons, os maus crescem, né? Porque às vezes a gente consegue fazer coisas, principalmente na área ambiental, sem gastar muito, né? Mas é muito difícil mudar a cultura, né? E a espiritualidade, ela se expressa nessa responsabilidade com o planeta, que é a conexão entre a fé e a responsabilidade ambiental. É isso que a gente precisa fazer. É você olhar uma árvore. Eu tenho essa mania, assim, né? Mas eu gosto muito de, dependendo da árvore, eu abraço ela, porque passa uma energia, e agora, assim, estou ouvindo muito falar, vocês são vantajosos aqui, porque tem um banho de floresta, né? Que é quando você vai para a floresta, que a gente tem vários lugares legais, busca o silêncio, a conectividade. A Vivo tem até feito um comercial, em momento algum, se vocês repararem no comercial, ela não fala Vivo. Vocês viram esse comercial da Vivo? É uma atriz que é bem reciclada. Ela está parando as pessoas na rua e ela pede só para as pessoas contemplarem. Sem celular, que tem tirado muito nosso tempo, né? Muito. E olhando, contemplando. Isso é uma higiene mental, isso é uma conexão com Deus, que é sem igual, né? Porque a gente precisa dessa conexão para caminhar. E aí a gente tem a reencarnação e a lei da causa e efeito, que está também totalmente ligada com o meio ambiente. Porque nossas escolhas retornam para nós. Quando a gente polui, a gente sofre, né? Porque, eu não sei se vocês têm hábito de tomar banho no rio. Eu gosto muito de tomar banho no Rio Paraíba, mas numa área muito rural. E assim, eu vejo que quando está muito poluído, você não consegue entrar. Então, você não consegue também tirar água de abastecimento para usar. Então, quando a gente polui, a gente sofre também, né? Porque é um efeito cascata. E é muito difícil mudar esse estilo predatório, mas não é impossível, né? De acordo com o
Evangelho, segundo o Espiritismo, cada espírito colhe o que semeia, a gente fala muito isso, e aí a gente tem que se perguntar sempre, o que eu estou fazendo para mudar? O que eu posso fazer? É uma conversa com uma criança? Não, é muita responsabilidade, gente. A gente fica toda hora, não, porque as crianças são diferentes, são espíritos evoluídos, né? Eles vão vir para cá e vão resolver, que eles têm, né, já tem criança que não gosta de comer carne, gente. E nem é coisa de nutrição. Você vê que já é uma criança já trabalhada aí na espiritualidade, com umas coisas que, quando vê um animal em sofrimento, a gente vê isso na internet, sente, você vê que é uma coisa que vai além, né? Então, cada espírito colhe, que semeia, e a gente tem que semear mais. E aí, na palavra, realmente na palavra, contar mais. Agora, o próximo evento, vamos fazer um evento de plantio, fazer um berçário bonito aqui. Guaçu é uma cidade que tem trabalhado muito bem nessa questão ambiental, falei que da outra vez, e eu acho que esses exemplos arrastam. O exemplo de Chico, por exemplo, ele dizia que a natureza é o livro divino onde Deus escreveu a manifestação do seu amor para nós. Ele cuidava do jardim, no filme mostra muito isso também nos livros dele, né? Ele amava as árvores, ele orava ao som do rio. Então ele sentia que Deus tocava ele, né? Conversava com ele nesses momentos. E é isso que a gente precisa fazer. Às vezes é tão difícil no dia a dia da gente, a gente tem trabalho, filho, estudo, casa, aí é um pai doente, uma mãe doente, um vizinho que você tem que socorrer. E aí você se pergunta, qual é o tempo do meu dia que eu parei para me conectar comigo? E quando eu conecto comigo, quando eu busco a minha estima, não é só a estima estética, de você, né, ter um autocuidado, mas a estima mesmo de você limpar a mente, de você fazer uma prece, de você sentar no silêncio, entendeu? Isso tudo é uma conexão e volta para o mesmo eixo. É Deus que fez isso tudo e é Deus nos chamando de volta. Essa onda ambiental, essa onda de gente alertando, falando, os especialistas, é a onda que a gente precisa da espiritualidade para a gente também se movimentar, entendeu? Porque a espiritualidade, ela se manifesta no cuidado do ambiente ao redor, e é a espiritualidade na prática que vai poder ser aquela gotinha do oceano. E quando a gente fala que o exemplo arrasta, né? O Xandinho que está plantando um monte de árvore. Esses dias eu vi uma moça que está fazendo bijuteria de tampinha de garrafa para estimular também essa reciclabilidade, né? Que, infelizmente, às vezes a tampinha solta e a reciclagem fica um pouco condenada. E aí muita gente fazendo coisas. Esses dias eu vi também o pessoal mostrando que pegou uniformes antigos e fizeram cobertores. O Retalhar é um grupo também, uma ONG que usa restos de tecido para fazer coisas novas, que são os cobertores para as pessoas em situação de rua. Então a gente pode fazer tanta coisa com essas informações e principalmente olhar ao nosso redor, por exemplo, de Valdo Franco, né? A ecologia espiritual. Tem uma passagem que ele fala que a Terra é um organismo vivo. Quando aferimos com nossa negligência e ganância, e nós somos muito gananciosos, estamos também adoecendo nossa própria casa espiritual. E aí, quando a gente fala de adoecer, é adoecer na prática, né? Porque com tantas contaminações, a saúde da gente, principalmente a mental, né, tem sido muito abalada. O próprio hábito nosso diz muito do que a gente tem sido e diz muito do que a gente poderia ser. Então, quando o Divaldo fala sobre, quando ele critica esse modelo predatório também, quando ele faz a conexão entre a fé e a responsabilidade ambiental,
eles também nos alertam sobre o verdadeiro progresso, sobre a ética, sobre a sustentabilidade, sobre a reforma íntima. Tem no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, ele fala que o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a justiça e respeita as leis de Deus. Quando a gente respeita as leis de Deus, a gente respeita tudo que Ele criou, tudo que Ele seguiu. E aí a gente viu no início do mês passado, né, todo aquele movimento do Congresso sobre as licenças ambientais, né? Cai por terra e volta. E aí a gente vai no básico. Se a gente não consegue seguir a lei de Deus, a gente não segue também a lei dos homens, porque a gente tem que ter isso, tem que ter esse balizamento de leis também, né? Porque senão ia ser mais predatório que já é. Todo mundo parece que defende o seu, mas na prática destrói de todos, né? E a gente só sente isso numa enchente. O Sul está sentindo muito isso. Minas Gerais sente muito com a exploração do minério. Esses dias eu estive numa região portuária, o que o minério percorre 600 quilômetros até chegar no mar. Você imagina 600 quilômetros em minério bruto. É um risco, né? Minas sofre esse risco há muito tempo. A gente sofre isso aí na extração de petróleo. A gente, né, vê que o petróleo dá ainda, né, muito dinheiro para muitas cidades. Poucas cidades pegam esse dinheiro e investem em políticas para o meio ambiente, pensando no futuro. Acho que Maricá tem esse fundo soberano que tem pensado nisso. Mas o que a gente pode cobrar também, né? Ficar ligado, ficar antenado nas novidades, nas leis, na hora de votar, porque a gente pode fazer sim, a gente precisa fazer sim, dentro da nossa igreja, dentro da nossa casa. Mas algumas coisas só a política pode realmente mudar. E aí a gente tem esse progresso, né? Que é ética, mais sustentabilidade e é igual a evolução espiritual. Eu acho que isso nunca ficou tão em voga. Gente, agora para ser um bom espírita, a gente não vai ter jeito, vai ter que separar o lixo direitinho, vai ter que plantar uma árvore pelo menos uma vez ao ano, fazer ações. É isso, vamos mudar o hábito. Nada de jogar óleo mais, encanamento, para entupir, pode ser isso que aconteceu aqui na rua, aqui na frente. É mudar e é difícil pra caramba, né? É difícil pra caramba mudar. Mas é possível? É possível. E é possível a gente se sentir melhor ainda, porque a gente vai ter essa conexão com a natureza, tomar aquele banho gostoso, gelado, de cachoeira, de Caparaó, para sentir na pele mesmo essa energia de Deus, que só o Caparaó tem. Tomar aquele banho de floresta maravilhoso. Então o progresso é isso, é o verdadeiro homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a justiça, respeita as leis de Deus. E ser espírita é também ser cuidador da terra. Somos zelador da criação. Ai, gostei desse título. E aí? Olha, eu sou kardecista, mas agora também eu estou aqui incumbida aí, sou zeladora da criação. Se jogar lixo, eu vou filmar. É que agora vai tudo para a rede social. Se filmar, se jogar, eu vou filmar. Porque a natureza, ela nos convida todo dia que a aurora vem, com pena aquela escuridão. E o nascer do sol de inverno, não sei porque lá é diferente porque é mais forte, mas é a coisa mais linda. As noites são mais longas, né? A escuridão é maior, mas quando rompe, né? Quando rompe aquele clarão, é a coisa mais linda que tem. Então a gente tem um convite à ação. O que eu posso mudar nos meus hábitos? Como que eu posso educar pelo exemplo? Ter esse papel ativo no próprio centro que você frequenta, né? Porque a natureza é a primeira revelação de Deus. Amar, preservar e respeitar a criação é um ato de fé, é um ato de evolução. E aí a gente pode
mudar esses hábitos, sim. A gente pode educar essas novas gerações, a gente pode reestruturar a nossa família com novos hábitos, né? Porque sempre é importante recomeçar, fazer diferente, buscar novas rotas. E aí o caminho é sempre bom quando a gente muda, né? Quando a gente pensa que o consumismo, aquele acúmulo, né, de roupas, de coisas, que aquilo não é nada mais do que um material, porque quando a gente for embora nem vai dar para usar tudo, né? Quando a gente vê um irmãozinho nosso na rua, nesse tempo frio aqui, graças a Deus acho que não tem muito isso, né? Dói o coração da gente. Dói saber que está na rua. E quando a gente vê aquelas pilhas de roupa no deserto do Chile, né? Roupas sem qualidade, que a gente compra baratinho na Shopee, né? Posso falar, na verdade. Nessas, né, online, são roupas que não têm pouca durabilidade. Você vai trocar rápido e vai parar onde? Porque para a roupa a gente não tem quase esse durabilidade. Então, até no ato a gente consumir, a gente precisa lembrar. Linho e algodão, gente. Linho e algodão, e muito menos, né? O guarda-roupa que dê ali na mala já ajuda muito. Então, assim, esse é um compromisso com o coletivo, agradecer a natureza, a terra, e que a gente seja instrumento dessa harmonia divina. Eu fiz um vídeo que eu tentei unir um pouco dessa gratidão por essa terra e também pela natureza, mas eu acho que por não ter o áudio aqui, eu não vou conseguir, né, fazer, botar, você acha que não? Acho que não vai dar, não? Ele não está no... Tá no seu computador? Deixa eu ver se está aqui. Coloque para ver. Porque eu reuni algumas imagens, eu fiz uma prece para a gente poder, né? Não, quero ler aqui na internet. Vamos ver se nós usamos isso. Eu acho que sai. Mas eu acho que o áudio não vai dar. Tá vendo? Fica sem áudio. Cadê o conector de áudio? Tá ligado? A gente sabe sobre isso. Eu deixo para vocês colocarem lá no Instagram, né? Que só vai para Tenta ligar. no horário, né? Não vai mais. Acho que não tem. Porque tem que ter um caminho desse aqui, ó, de áudio. Mas não tem problema. Eu vou botar essa prece, que eu peguei umas imagens de umas subidas, cachoeiras, peguei umas imagens para a gente agradecer. Então, assim, eu quero agradecer também essa oportunidade de vir aqui, de refletir, de falar sobre a vida, né, desse planeta que tanto nos acolhe, é um planeta que tanto nos ama, né? E como espíritas, nós precisamos ser esse agente de transformação, não só pelo amor a Deus, mas pelo exemplo também que arrasta. Né? A gente fala muito sobre moral, sobre reforma íntima. Então, a questão ambiental ela é muito forte, hoje, nos dias de hoje, por conta da devastação e de tudo que a gente vem sofrendo. Que a gente
pode sofrer mais ainda, gente, o frio, né? Eu tenho relatos que o pessoal está sofrendo muito frio aqui no sul, né? No Caparaó congelou, então a gente vai viver extremos, né? O que a gente pode fazer no meio disso? Então eu quero agradecer muito a paciência de vocês, essa partilha. E toda vez que eu falo sobre esse assunto, é como se eu aprendesse mais um pouco também. Eu acho que o Evangelho, eu tenho feito o Evangelho toda semana lá em casa. O Evangelho, para mim, ele é a resposta de muita coisa. De muitas dúvidas. E se eu puder falar para vocês, reforcem o Evangelho, blindem o lar de vocês, blindem a mente de vocês. A gente está vivendo tempos muito sombrios, muito tristes. E a gente, enquanto espíritas, a gente precisa reforçar esse coração, essa mente, para que os nossos inimigos, né, tenham olhos e não nos vejam. É isso, eu queria agradecer e dar o parabéns à casa também por ter feito um mês especial pensando nessa temática. Acho que mais pessoas falando do meio ambiente, mais proteção. Muito obrigada. Então, a gente queria agradecer a Andressa, né, por esse estudo maravilhoso. E falar de meio ambiente é sempre desconfortável, né? Eu acho desconfortável, que mexe com muita gente, assim. Apesar da gente querer muito na teoria, mas nós estamos muito longe ainda de sermos esses seres, né, exemplares. Que esses zeladores da criação, né? Eu adorei essa palavra também, esses zeladores da criação. Então, assim, mas isso não é uma forma da gente desanimar. Eu acho que nós estamos aqui para isso, né? Para evoluir, para melhorar, e um passinho de cada vez. E a reforma que a gente quer no mundo começa onde? Dentro de nós. Então, por isso, né, quando a gente iniciou esse processo de trazer o ambiente para o conteúdo aqui das palestras espíritas, a gente pensou nos copos. Como é que a gente vai falar de preservação ambiental se a gente usa copo de plástico para todo mundo produzindo lixo o tempo todo? Então, não tem como, né? Como que eu vou falar de preservação se eu não reciclo o lixo dentro da minha casa? Eu ensino os meus filhos a separar o lixo. Então, assim, não é esse espírito que a gente quer ser, né? Só de boca. A gente tem que ser espírita realmente, na essência, vivenciar mesmo o que a gente prega, o que a gente fala, senão não faz sentido. Igual a sua relação ao lixo está bem evoluído, né? Vocês têm coletores tem famílias já que vivem, né, dessa reciclagem. Bem separadinho aqui, você tem como deixar direitinho. Tem os biomas lá, as bombonas, desculpa. E só não recicla quem não quer. Então, quando a gente tem apoio assim, né, dos governantes, da sociedade, anima mais a gente a fazer. Ano passado a gente fez a caminhada ecológica, foram poucas pessoas. Esse ano já aumentou um pouquinho. E hoje eu fui trabalhar, na hora que eu estava indo trabalhar, o pessoal do estadual estava ali, os alunos, coletando lixo, igual a gente fez no dia. Os professores, com os alunos, todo mundo, saco, luva, recolhendo. Então, assim, um faz um dia, o outro faz outro, e assim vai. Daqui a pouco isso vai virar, né, uma rotina, e às vezes as pessoas vão ficar até com vergonha de jogar aquele lixo ali na beira do rio, né, Dona Aninha? Dona Aninha deu um show, desceu na beira do rio, deu trabalho, né, Robson, pra gente segurar ela. Então, assim, foi um sábado muito gostoso, e como a Andressa falou, né, quando a gente olha aquela árvore, você sente que é um ser, né, da criação, tem vida, tem energia, e faz parte, né, do nosso planeta, né? Graças a Deus que nós temos essa natureza bela. Então, assim, é muito importante, a gente encerra hoje com essa palestra da Andressa, um mês comemorativo do meio ambiente, mas que essa sementinha, né, fique plantada nos nossos corações, que a gente leve para a nossa casa, lembre disso todos os dias, não só um mês, né, do ano.
A gente vai finalizar então com a nossa prece e em seguida nós vamos ter uma apresentaçãozinha da evangelização infantil, que trabalhou também essa questão do meio ambiente, então eles vão trazer pra gente, tá? E depois no final eu dou os recadinhos. Então que a gente possa nesse momento, né, agradecer a Deus, a oportunidade de estarmos aqui reunidos, aprendendo um pouco mais, Senhor, do Teu Evangelho. Hoje em especial aprendemos a sermos esses zeladores da criação, cuidar com zelo, com carinho, com amor, de tudo que o Senhor fez para nós, nos presenteou com essa abundância, né, de criação. Que possamos utilizar os conhecimentos aqui adquiridos e transmitidos pela Andressa e levar para a nossa vida na construção de um mundo melhor, de pessoas melhores e principalmente dessa reforma íntima que possa fazer parte dessa mudança que começa dentro de nós. Que possamos ter essa consciência da preservação, do cuidado, da transformação que o planeta está passando. A espiritualidade amiga envolva todos presentes, encarnados, desencarnados, os nossos familiares, nossos lares aqui representados, que essas vibrações cheguem a todos os lugares pelos quais, né, passarem os nossos pensamentos, e que essas energias também sejam levadas aos hospitais, aos asilos, aos orfanatos, aos nossos irmãos em situações de rua, de drogadição, aqueles que passam frio, fome, sentem qualquer tipo de dor, moral ou física. Que essas vibrações aqui recolhidas possam ser levadas ao nosso planeta para que haja a instalação da paz, que essas vibrações sejam levadas aos nossos governantes de todos os países, harmonizando as nossas energias, as vibrações do nosso planeta. E assim, Pai, te pedimos por acréscimo de sua misericórdia, a fluidificação das águas, a água aqui da nossa casa espírita, as águas que estão lá fora para serem magnetizadas, as águas da nossa casa também, que possamos mentalizar neste momento, e que ao ingerirmos essa água, ela sirva de um bálsamo energizante para equilibrar tanto o nosso corpo físico quanto o nosso corpo espiritual. E assim, agradecidos, pedimos a permissão para encerrar mais um estudo da noite de hoje. Que assim seja. Então agora os meninos vão vir. Pode ter. Então, gente, hoje a gente está falando de natureza e espiritismo e desde o ano passado a nossa casa iniciou um projeto de reciclagem. Então, desde o ano passado a gente tem um ponto de coleta de reciclagem ali na nossa cantina e as nossas crianças vão mostrar como funciona. Como é que é, Laurinha? A gente recebe lacres para poder reciclar. Bate as pilhas aqui para reciclar. E aqui, o Pedro vai mostrar, o Lucas vai falar. O que a gente coloca aqui? Aqui a gente pode colocar tampinhas de plástico ou de metal. Aqui estão os exemplos. Então a gente aproveita, como bons espíritas, vamos separar o lixo nas nossas casas, vamos aproveitar os pontos de coleta, porque aqui em Iguaçu a gente não tem ponto de coleta de pilha, a gente recolhe aqui, a gente leva para campus, porque na UENF tem ponto de coleta, para poder a gente dar a destinação melhor possível para os cartelinhos de medicamentos. e também recebemos as cartelinhas de medicamento.
para poder dar a destinação correta. Tá bom? Então, qualquer dúvida é só perguntar pra gente ali na cantina, que ó, as crianças estão férias.